No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a origem da vida terrena do ponto de vista real, do ponto de vista cristão e do ponto de vista científico. No ponto de vista científico, não se consegue provar a origem da vida, não se consegue provar. Faz um rodeio entre moléculas que vêm do mar e que se misturam com moléculas da superfície, e dali, a partir dali se criam membranas e blá 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 blá, e não se consegue chegar a um conceito de criação humana, até porque Deus possivelmente não quis, não fez dessa forma, né? Então eu costumo especular sobre a existência humana, né? Porque nós nascemos num mundo que já está formado, né? Onde já havia outros seres humanos. A partir dali somos ensinados, crescemos, desenvolvemos a nossa intelectualidade, nossa educação, a partir de coisas que já estavam no universo, né? E a partir dali recebemos na escola algumas instruções sobre isso daí, sobre a vida. E você constitui família, você cresce com uma família, depois constitui sua própria família e depois você deixa de existir, né? E qual o significado disso se não houve um Criador, né? E se não haverá nada após isso? Qual o significado? Você ter filhos, você ter família, você ter vivido momentos magníficos de alegria num mundo bonito, apesar de muita gente transformar esse mundo em coisas muito ridículas e aterrorizantes, né? Que é o ser humano que transforma o mundo em coisas aterrorizantes. Não é as coisas criadas. As coisas criadas são magníficas, né? Então, qual o significado? Você vai morrer, vai deixar de existir, né? Qual o significado disso? Não tem uma resposta, né? E na questão igreja, cristianismo, se só dá para você compreender, não dá para você ter essa conversa com quem não acredita, porque não foi lhe dado ainda o direito de acreditar. O dia que essa pessoa receber a iluminação das Escrituras, ela vai entender que há um Criador de tudo isso, né? Ela vai entender que ela foi criada um ser com inteligência, com sentimento, que sabe da sua existência, é o único ser no planeta, que é a humanidade, né? Que sabe exatamente o que significa o seu lugar na Terra, sabe se expressar, tem emoções, tem sentimentos. Os animais também têm sentimentos, mas eles não sabem que são animais. Os seres humanos, por sua via, conhecem a sua existência, sabem o que é o amor, sabem o que é o ódio, sabem o que é certo e errado, né? Pelo menos na maioria das pessoas que têm uma inteligência. Então, qual é o significado se nós fomos criados por uma ocasião orgânica e passamos a ser algo e depois deixamos de existir? Não existe significado nisso. Pelas escrituras, o significado, como o Paulo disse, qual o significado da vida, né? Se não existe vida eterna, comamos e bebamos, amanhã morreremos. Se não há eternidade, se não há uma vida além dessa, não há significado, não há motivo para termos preocupações. E ele fala, somos os mais miseráveis que existem, porque passamos a nossa vida nos preocupando, praticamente o que ele está querendo expressar ali, com uma salvação que não vai existir, né? Então, se não há vida eterna, comamos, bebamos e amanhã morreremos. Isso ele disse àqueles que não criam, não acreditavam na eternidade da vida, né? E os caminhos bíblicos bem explicados, né? Quando você explica de uma forma, não como é explicado aí no mundo, uma forma interesseira, onde parece que a igreja se tornou a casa da salvação de tudo. Tudo você precisa estar na igreja para receber, né?
ficar rico, prosperar, enquanto o Evangelho não tem nada disso. O Evangelho fala de épocas de perseguição, fala do preço em uma época difícil, fala de muitas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de hoje. Por isso que esses Evangelhos não vão à frente, eles se perdem. Com o tempo eles são substituídos por outras artimanhas humanas, que são preparadas exatamente para que o conceito humano deseja ganhar dinheiro, ganhar vantagem, sempre aproveitando-se do que eu tenho de melhor, de mais conhecedor, para tirar vantagem do outro que não conhece. Isso você vê todos os dias. O cara que vai consertar o seu celular, se ele for um cara de má índole, ele pode te cobrar um valor maior porque você não sabe qual é o problema. Então isso daí também é transcendência, sei lá, vem para o lado da igreja também. Isso que dá a querer falar bonito, a palavra não sai, né? Isso também acontece no lado de pessoas cristãs, que elas leem a Bíblia, elas observam um povo que às vezes não tem leitura, um povo que de fácil manipulação. O que ela faz? Subjuga esse povo. Ela aproveita aquele momento para poder se beneficiar do desconhecimento do outro. Exatamente isso, né? E com isso faz com que o Evangelho tenha uma fama ruim. Faça com que o Evangelho seja uma coisa banalizada, uma coisa cruel, até chega a ser ao ponto de ser cruel, né? Quando não se entende, quando não se há amor pelas pessoas, quando não se há o cooperativismo, quando a intenção do Evangelho não é a real, ele acaba tirando o crédito, né? Dando um ar de desconfiança entre o ser humano e Deus. O ser humano, ao invés de ficar chateado com essas pragas, né, com essas pessoas, fica chateado com o Criador. Aí quando você vai ler a Bíblia, você vê que Deus estava falando a verdade. Quem estava mentindo sobre tudo aquilo ali eram eles, né? E para poder dizer que Deus é ruim, as pessoas pegam um monte de textos sobre maldades, né, sobre guerras, sobre aquilo que Deus mandou fazer, e não se estuda a época. Engraçado que para se aprofundar na biologia, na ciência, as pessoas se aprofundam de uma forma tremenda. Mas se aprofundar no conceito bíblico, o que era uma época de guerra, como que são as leis naquele lugar, um povo pré-histórico, um povo diferente, por que Deus fez dessa forma, por que Deus tirou nações daquele lugar e colocou outras nações, por que Deus destronizou povos, sabe? Então, para se chegar a isso, não, eles simplesmente pegam um texto onde aparentemente houve uma ação de Deus que maltratou alguém, e joga ali para tirar a questão de que Deus é amor, de que Deus é justiça, de tirar algum atributo de Deus e dizer que a Bíblia, realmente esse Deus que a gente tem, elas não querem exatamente como elas usam. Só que, como Paulo disse, a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, né? As coisas que Deus faz, que às vezes não dá satisfação ao homem, as pessoas não entendem. As pessoas... A gente não vai deixar uma coisa, quando você é iluminado pela palavra, nada mais tira aquele conceito de dentro de você, porque é uma coisa espiritual. Não tem como essas pessoas entenderem isso. Aí tudo na Bíblia é um conceito de fé, e essa fé em algo que a gente nunca viu, né? Não vimos Jesus, não vimos Deus, não vimos a crucificação, não vimos nada, né? Nós recebemos o ensinamento de um livro de testemunho de pessoas que viveram, mas não é isso que faz com que a gente creia, não. Não é isso, não. A pregação deles simplesmente são ensinamentos dos acontecimentos, são relatos. Mas o que fez literalmente a gente crer nas Escrituras foi o próprio Deus. A fé vem por ouvir a pregação da palavra, mas mas foi Deus que fez isso gerado no nosso coração. Ele que iluminou o nosso coração com aquelas palavras. Ele que abriu a chave do entendimento
do nosso coração, não da nossa mente, para aceitar aquilo, para compreender aquilo. Por isso que você vê o Novo Testamento, por exemplo, é uma coisa simples. A história de Jesus. Ninguém fica temente a Deus pelas coisas que Jesus fez. Jesus curou o cego de nascença. Jesus... Não, aquilo ali são representações do poder do nome de Jesus. Aquilo ali são testemunhos sobre Jesus, Jesus que ninguém viu, né, no tempo de hoje. Mas são representações de que o que ele fez cumprindo textos do Antigo Testamento, cumprindo a sua... o seu mérito messiânico, tanto que chega um ponto que Jesus disse, muitos na sinagoga acreditaram que eu era o Messias, mas ficaram com medo de perder suas posições na sinagoga. Ele conseguiu, por meio de coisas que ele fez, por ações que ele fez, trazer um monte de gente para crer que ele era realmente o Messias. Enquanto os que realmente sabiam que ele era o Messias, porque conheciam as Escrituras, o negaram. Na crucificação, Deus meu, por que me desamparaste? A citação do Salmo, acho que é 22, ou Salmo 90, as citações de Jesus na cruz estavam dentro do texto. As vestes repartidas pelos soldados estavam no Antigo Testamento, dizendo como seria o profeta ali, profetizando ali o texto, profetizando o que aconteceria com Jesus na crucificação, só que de uma forma não totalmente visível, de uma forma misturada, mas repartir as vestes de uma pessoa e lançar sorte sobre a túnica de alguém. Como que uma coisa pode ser escrita 1000 anos antes de acontecer exatamente com Jesus? Porque não foi ele mesmo que fez aquilo. Repartiram entre si as suas vestes. Não foi ele que fez, ele estava pendurado na cruz. Então o texto começa a se cumprir por meio da vida daqueles soldados. Os soldados foram lá, quer dizer, Deus trouxe o futuro, uma coisa que não havia acontecido, para um texto sagrado representar que esse texto existe na língua deles lá, dos judeus. Ele existe, tá? O do Novo Testamento também existe, então são provas materiais, não são ficções da nossa mente. E os soldados fazerem exatamente o que estava escrito. Isso daí a ciência tinha que pesquisar, porque são comprovações científicas também. São documentos históricos que provam que realmente Jesus... São dois textos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um com uma representação do que aconteceu, uma narrativa do acontecimento, e outro com a profecia do que iria acontecer 1000 anos depois, ou se eu não me engano 1000 anos, muitos anos depois. Poderiam ser 10 dias antes, que seria uma profecia. Mas não, foram muitos anos. E ali, muitas daqueles textos estão exatamente como testemunho. Mas não é isso que faz a gente crer em Deus. Não são provas materiais, O que nos faz crer em Deus é uma profecia de Osés, que Deus escreveria nos corações dos homens as suas leis. Então, ninguém é obrigado a acreditar. A igreja não precisa ficar forçando barra, não precisa fazer eventos. Vocês só precisam pregar a palavra. Vocês só precisam viver e pregar a palavra. Se você viver a palavra e pregar a palavra, você vai conseguir alcançar quem tem que ser alcançado. Você vai pregar para o seu vizinho como se fosse um vírus, que vai de um em um, de porta em porta, e daqui a pouco está todo mundo contaminado, no bom sentido falando. Então você, não por maldade, lógico, você prega para um, você não sabe aonde vai chegar aquela semente, Se você ler a parábola do semeador, você vê a perseguição da semente, que ela vai caindo em vários solos, em vários tipos de criação, Em solo pedregoso, em solo onde há espinhos. Então, em várias vidas, a palavra de Deus, ela entra em vários corações, em várias vidas. E ela dá fruto quando ela encontra o ambiente correto, Onde, na verdade, Deus faz ela nascer. Não depende muito do solo. Ali está explicando o solo,
Mas não é dependência nossa, nós somos dependentes de Deus, nós somos dependentes do Espírito Santo, não é uma coisa nossa. A partir do momento em que ela ganha crescimento e ganha raiz, passa a ser nossa responsabilidade, porque aí você já é iluminado, aí você já sabe, aí você sabe o caminho, você sabe andar sozinho, né? Então, enquanto você não sabe andar sozinho, você está às cegas, né? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, Colossenses 1,13. Ele tirou a gente daquele que pode manipular até o entendimento humano. Paulo diz: Satanás cega os entendimentos dos incrédulos para que não enxergue a luz que é em Cristo. Todo o propósito do mal é que as pessoas não enxerguem esse ensinamento. Elas não dê crédito, elas não absorvam isso para as vidas delas. Satanás, você pode ter a palavra na mente, ele só não quer que você tenha essa palavra no coração. Na mente não tem problema, porque confissão de boca, a fé sem obras é morta. Mas quando se percebe, eu não sei como se percebe no mundo espiritual, esse caminhar humano, eu não sei que tipo de câmera, né, de visualização de Big Brother Satanás tem do ser humano, né, que tipo de percepção, como ele percebe que você está com Cristo, além da marca do Espírito. Que tipo de percepção? Primeiramente, a maior percepção deve ser que você não está no império das trevas mais, né? Porque se Jesus te tirou, ele te protegeu e você é propriedade particular, então a maior percepção é saber que você já não tem mais, você não pode ser mais subjugado por ele, né? Como antes, te jogando para lá e para cá, mexendo com seus sentimentos, com o seu entendimento, sabendo que no seu raciocínio não há fagulhas de Deus, ou não existe pensamentos entre um Criador, né? Não há entendimento sobre Deus, então ele está sob o domínio. Mas quando Jesus te tira e te prepara, você passa a conhecer, e isso daí aleatoriamente. Deus pode tirar de qualquer área do mundo, qualquer pessoa, né? Até as pessoas ruins como Paulo, né? Que era um perseguidor da igreja, era um fanático religioso, se tornou um dos maiores pregadores. Então, para Deus não tem essas coisas, mas isso é uma missão divina, é Deus fazendo obra, não é o ser humano. E ali o diabo percebe que você não está mais sob domínio, mas ele continua perturbando, ele continua. E você tem inimigos, você tem a sua natureza, os seus pensamentos, os seus desejos, né? Que você agora tem que sujeitá-los a Deus. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida alienada, porque tem gente que se sujeita de forma alienada a Deus. Eu acho que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então, todo o equilíbrio no entendimento humano, todo equilíbrio, né? Primeiro, como você deve ser com as pessoas? Como deve ser o seu tratamento com pessoas de outra religião? Como deve ser o seu respeito com as pessoas de outra religião? Como deve ser o seu respeito com qualquer pessoa? Como você trata o rico e o pobre? Como você trata, o seu tratamento precisa ser igual, humano, perfeito. Eu falo assim, perfeito no sentido de você não pode ser o cara que trata bem o cara que tem dinheiro e em detrimento do cara que não tem dinheiro, porque a Bíblia ensina sempre a tratar com igualdade, né? Ela não ensina você a desprezar porque isso já é uma parte de egoísmo humano e não deveria estar dentro do coração do cristão isso. Até porque nosso Pai é criador de tudo, né? A vida eterna é a coisa maior que nós já temos, já recebemos. O conhecimento do Evangelho, ele neutralizou muitas obras ruins que poderiam acontecer na sua vida, muitos planos do mal que viriam sobre a sua vida. Hoje podem vir os planos do mal sobre a sua vida, mas você está enraizado, você sabe lutar, ou seja, Jesus nos deu espada. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Ele nos deu uma arma poderosa, que é a fé, que apaga os dardos malignos, é a proteção
Quando vem a dificuldade, quando vem um momento de fanatismo que você pensa em ultrapassar as Sagradas Escrituras, quando você ultrapassa, Deus te dá livramento. Quando você ultrapassa consciente, né, que às vezes você faz isso inconsciente, Deus te dá entendimento, né, como Jesus na tentação, atira-te daqui abaixo e darás ordem aos teus anjos para que te sustenham, para que não tropece em pedra nenhuma. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, você tem limitações, sabe até onde você pode ir e aonde você ultrapassa questões espirituais, né? Enquanto isso, existem pessoas sem entendimento ultrapassando essas barreiras, esses limites, em todo momento. Muitos cristãos aí mexiam em obras de macumba, né? Da outra religião, chutavam, diziam que estavam desfazendo aquilo. Existem livros de Exu, Caboclo e Heresia, onde ensina essas coisas. A pipoca em cima do milho, em cima da ervilha faz mal não sei para quê. Só dando um exemplo que eu não conheço, né? Não vou perder meu tempo lendo isso. O mingau com uma perna de vela ali faz mal para isso. Quem estou interessado nisso? Jesus me tirou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho. Eu não vou ficar desafiando eles. Não, faz isso para mim. Eu não vou ficar desafiando, porque isso é coisa de criança. Isso não existe. Se as pessoas quiserem fazer alguma coisa, botar um nome na boca do sapo, costurar 7 vezes, faça o que quiser. Não há problema, né? Eu não vou me esquentar a cabeça com isso. Mas, para você ver, o cristianismo de hoje foi tão mal doutrinado nesse sentido que ficou um monte de gente alienada, arrumando problemas na justiça, né? Mas a culpa não é exatamente daquela pessoa. Porque, tipo assim, quando você está num fanatismo religioso, aquilo tem tanta razão para você, tem tanta lógica, é como se parecesse que você está na guerra por Deus mesmo. Parece que todo cristão um dia teve algum atributo fanático. Todo cristão uma vez fez alguma coisa fanática. Isso é normal. Só que isso vem mais à tona agora porque nós estamos na era digital. Então tudo é filmado, tudo é gravado, tudo é colocado para todo mundo ver, né? Então quando você vê um fanático religioso, enxerga a si mesmo, que você também já teve atitudes fanáticas, porque você não cresceu no evangelho de paraquedas, você foi aos poucos, você passou de igreja em igreja, você fez coisas e coisas, você conheceu coisas, sendo que aquela pessoa ela está no mesmo lugar que você já esteve. Isso posso ter 100% de certeza que todos, até o Billy Graham, Joyce Meyer, já fizeram coisas que realmente não é mais fanática do que verdade. Então, julgar as pessoas por isso, então as pessoas não julgam porque a gente oferece o evangelho a elas, porque a gente perturba elas para elas entrarem na igreja. Mas eu sempre falo, isso não são atos de maldade, né? A pessoa não está fazendo nenhum mal. A pessoa está convidando, a pessoa está pregando, a pessoa está tentando de alguma forma trazer Jesus para a sua vida. Se você entendesse o significado e a importância disso, porque um dia ela só está errando na seguinte questão: não lance pérolas aos porcos. É essa questão que ela está errando. Não dê coisas de valor para quem não se interessa por coisas valiosas. Não lançar pérolas aos porcos. Ou seja, se você jogar pérolas para os porcos, eles não vão comer, porque eles não consideram aquilo de valor e aquilo não serve para comer, não tem cheiro de comida. Então, não é valioso para eles, tá? Então, o que você vê que aquela pessoa não dá valor àquilo que você está dizendo, não diga. Não diga. Que é isso, essa é a mensagem de Cristo. Entrou numa casa, não te recebeu, saia. Vá-se embora. Não perca tempo, né? Jesus não força ninguém a nada, mas o testemunho foi ali, para que sacode a sandália dos seus pés até a poeira, para que nem a poeira se apegue aos seus pés, como testemunho. Ou seja, um dia eu estive aqui, a salvação foi oferecida, você rejeitou. Então agora, daqui para frente, a sua história vai ser uma história que não foi planejada por Deus, uma história que Deus não queria para a sua vida, né? E dali, irmão, só Deus sabe as desgraças que acontecem, né? O cara às vezes está com a vida toda bem, daqui a pouco o cara se enfia numa lama, num lamaçal. E se ele tivesse recebido o ensinamento espiritual,
ele estaria desafiando os gigantes e vencendo as suas batalhas. Então, o Evangelho é importante, essa é a importância do Evangelho. Isso que as pessoas não entendem, não entendem. As pessoas lutam por política, por filosofia, por teorias. E aí você chega na igreja também, tem um monte dessas filosofias e teorias, pessoas que querem pregar bonito, elas não conseguem falar a linguagem simples do ser humano. Elas querem ser eloquentes, sendo que a própria Bíblia diz que não foram chamados para o cristianismo muito de nobre nascimento, ou seja, fomos chamados burros. Nós não somos de nobre nascimento, nós não somos eloquentes, então não vamos ficar bancando de eloquente. Vamos ser honestos com a gente mesmo. Nós não vamos ficar bancando de doutor da ciência, da filosofia. Todo mundo que se forma em teologia quer se formar em filosofia. Por quê? Não, porque eu quero também que as pessoas me conheçam como filósofo. Se a pessoa te conhecer como cristão, já está ótimo. Se as pessoas derem credibilidade ao que você diz em relação à Bíblia, você não está trazendo a sua... você não está trazendo o seu mérito, você está trazendo o mérito de Cristo, você não está trazendo a notoriedade para você, porque é isso que muita gente faz. Está lá a foto da igreja, está lá o pastor principal da igreja abençoando todo mundo. Quem é? Quem pode abençoar alguém? Jesus Cristo. Quem realmente recebe iluminação para abençoar os outros, como Pedro, até a sombra dele curava, não precisa de outdoor. As obras falam mais do que uma fotografia. Ele não precisa de fotografia, né? Ele não precisa. O testemunho que vai à frente vai falar sobre você. Não é você que confessa. Aquele que busca a sua própria honra não é honra. Não é você que precisa buscar um local, uma posição na igreja, ou tem que ser obreiro. Não, seja simples cristão. Se você tiver uma oportunidade de pregar na igreja, aquela ali é a melhor oportunidade da sua vida. Aquela ali é a oportunidade máxima que Deus está te dando. Porque ali é onde você ganha a sua recompensa. Ali você fez o que tinha que fazer. Se você pregou a palavra, se aquelas pessoas vão se converter ou não, não me importa. Você fez o que Deus mandou você fazer. Você foi e pregou o evangelho. Um simples copo de água fria dado a alguém porque ele é cristão já é motivo para ter galardão. Ou seja, que Deus está disposto a honrar simples e atitudes desprezíveis que outras pessoas desprezariam. Simples atitude, né? Um copo de água em um momento de seca é diferente de um copo d'água quando se tem abundância de água. Então ali você demonstra que um simples gesto, né? Jesus sempre falou, eu vim na sua casa, você está falando do pecado, eu vim na sua casa, você não lavou meus pés, você não ungiu minha cabeça, você não beijou, você não fez nada e ainda quer julgar o outro. Eu vim aqui na tua casa trazer boas novas e você não fez nada. Então, quando aquele cara começou a jogar na cara de Jesus os feitos daquela mulher pecadora, Jesus começou a jogar na cara dele as coisas que ele não enxergava sobre a vida dele. Então é exatamente isso. Tira a trave do teu olho para depois você possa ver e tirar o argueiro do olho do outro. Então, geralmente, quando a gente está julgando, condenando o outro, é porque no nosso está pior. Tá? O outro já se arrependeu e você não consegue enxergar. Vim na tua casa, você não lavou meus pés, sabe? E às vezes você vai na casa do irmão, foi na casa do irmão, o irmão não perguntou se eu estava com sede, nem me ofereceu um copo d'água. Às vezes a pessoa se distraiu e tal. Aí quando você olha para a sua vida, você também não pagou a pessoa que você estava devendo e nem tem intenção de pagar. Hoje em dia o caloteiro nem gosta que você ligue para ele, né? Ele acha uma afronta. Ele acha uma afronta e você ligar para ele para cobrar o que é o teu direito, né? É uma era Nutella ridícula. Então, o evangelho é isso. Não é uma obra de forçação de barra. Os cristãos têm que assumir a sua posição. Você recebeu de Deus. Você tem para dar. Você não precisa ter pressa. Você tem o evangelho, você pode simplesmente, hoje em dia, cara, com a tecnologia, faz uma simples mensagem. Já que às vezes você não vai converter ninguém, mas você vai edificar alguém. Um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento.
Se meu plantio não está crescendo, eu vou regar. Então tem caminhos para o cristianismo, mas na era digital muita gente perde tempo demais. Você também não pode ser alienado, você tem que viver, ir ao cinema, passear, fazer as coisas que você gosta e você dá tempo para Deus. Tudo que você fizer, onde você for, o seu testemunho é de suma importância, né? É de suma importância. O mais difícil é testemunhar, porque são muitas tentações, são muitas coisas. Então, o mais difícil é manter o foco. O seu testemunho, o tratamento seu com os amigos, como que você é no trabalho, o sacrifício que você faz pelo seu trabalho, em ajudar, em cooperar, tudo isso é fazer as coisas como se fizesse para Deus. Quando você entender isso, você vai ser feliz. Você pode não ter um centavo no bolso, mas quando você entender isso, dinheiro nenhum vai fazer diferença. Como Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Quem está preocupado com prata e ouro quando se tem o tesouro no céu? Sabe? Não digo isso para que você não se preocupe, né, com a sua vida, porque naquela época os cristãos eram mantidos por todos, né? Então há uma diferença muito grande. Preocupe-se com a sua casa. Vai comprar um sofá novo? Compre. Vai comprar uma televisão nova? Compre. Mas cuidado para não se endividar a ponto de você não ter um dinheirinho para sair o final de semana e depois ficar frustrado. Está trazendo conforto para sua casa? Traga. É um bem-estar que é bom, que vai te fazer ficar mais tranquilo, né? Às vezes a pessoa vem te pedir alguma coisa e você nem tem porque está todo endividado, você nem para ajudar tem, né? E aquilo te frustra, pô. Outros não são cristãos e têm para ajudar e eu não tenho. Então trabalhe para você ficar tranquilo, não ficar aquela coisa desesperada trabalhando só para pagar dívida. Então cuide do que é vosso, diz a Bíblia. Cuide do que é vosso. Então se você fizer isso, você vai ser um bom cristão, você vai viver bem. O trabalhador sempre ser o primeiro a participar dos frutos. Tem gente que trabalha só para a família. E ela vai envelhecendo, ela vai se desgastando, daqui a pouco vem a doença, ela não viveu nada. Quem viveu todas as bênçãos do sacrifício do trabalho dela foram outros. E isso está errado. E muita gente não entende isso, né? Estou me desgastando só pelos filhos, pela esposa. Não, eu tenho que participar primeiro dos frutos. Junto ou tem que ser o primeiro a participar. Eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho que ter para mim gerar amor, eu tenho que ter muito amor dentro de mim, eu tenho que ter muita paz, eu tenho que ter muita alegria para eu poder gerar isso. Se eu não tiver isso, eu vou gerar o quê? Cansaço, rancor, revolta. E depois a pessoa começa a se revoltar com Deus. Poxa, eu trabalhei a vida toda, mas você não entendeu o sentido da vida.